Boa tarde, boa tarde. Celebramos o Senhor hoje, né? Que o Senhor grandes coisas tem feito por nós e hoje nós podemos celebrar com a Neide, que completa mais um ano de vida, celebrar por cada mulher que está aqui, que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Saiba que vocês estão plantando, tudo na nossa vida é semente. E você está aqui, é uma nova semente que vocês estão lançando. E breve, breve vão colher muitos frutos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E vamos lá para João, capítulo 6. Agora vem a multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, imagina, mais de 15.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Só uma introduçãozinha, um pouquinho dessa palavra, dessa multiplicação. Esse Jesus é maravilhoso. Ele é grande. Ele pergunta, gente, alguma coisa para nos testar. Foi o que ele fez com Filipe, porque ele já tem toda a resposta. Mas ele quer formar em mim, em você, a mentalidade dele. É isso que o Senhor Jesus quer. Então, essa multiplicação de pães e peixes segue o quê? Vamos ver 5 passos. Olha só. Jesus falou para sentar-se. Então, antes disso, comece pelo que tem. O primeiro passo é isso. Começar pelo que tem. O que tinha lá? Apenas 5 pães e 2 peixes. André falou: o que é isso para esse tanto de gente? Mas Jesus fala assim: olha, para mim e para você, o primeiro passo, comece com o que você tem. Não queira primeiro adquirir grandes coisas para você começar, mas comece com o que tem. Aí o segundo passo que Jesus pediu para sentar-se, organização. Organize. Primeiro passo, comece com o que tem. Segundo, organize. Deus, Jesus, ele é organizado. E é isso que ele está nos ensinando. O terceiro passo, agradeça pelo que tem. Gente, quando a gente começa a criar esse momento de gratidão, a gente começa a ver Deus em tudo na nossa vida. A pessoa ingrata, ela só olha aquilo que ela não tem. Ela nunca enxerga o que tem. Então, olha, comece com o que você tem. Organize e agradeça pelo que tem. Agradeça.
Porque agradece que cresce. Agradeça, porque vai crescer o que tem. Quarto passo, repartir com os outros. O nosso Senhor Jesus, ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. E tudo que nós temos, nós podemos servir, podemos repartir. E o quinto passo, não desperdice. 5 passos nós tiramos aqui dessa multiplicação dos pães. Comece pelo que tem, não espere coisas grandes para começar o que Deus tem para você e para mim. Organize, agradece que cresce, reparte e não desperdice. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade dele está sendo feita na nossa vida. Mas nós devemos fazer o que ele tem ordenado. Viu que o Senhor Jesus ordenou? E ele tem nos orientado em tudo, em tudo. Porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Basta a gente seguir passo a passo que o Senhor tem para nós. Tá bem? Vamos continuar. Se vocês desejarem falar, pode levantar a mãozinha e comentar também, tá? Versículo 16. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre as águas. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Essa passagem é maravilhosa. E ela também tem em Mateus. É muito bom a gente ver que os evangelhos, Mateus, ele escreve o ponto de vista dele, Marcos, o ponto de vista dele, né? Lucas, ele escreveu o evangelho pelo que ele ouviu das pessoas. Agora, Mateus e João andou lado a lado com Jesus. E eles escreveram de acordo com o que eles viveram, mas cada um no seu ponto de vista. Então, Mateus, ele esclarece mais essa história, quando Jesus andou sobre as águas. João, ele foi mais resumido nesse ponto. Então, aqui, essa parte de Jesus andou sobre o mar, é interessante que em Mateus ele fala que já caindo a tarde, Jesus despediu os discípulos e falou, olha, passe para o outro lado. Foi Jesus que ordenou para os discípulos irem para o outro lado. E mesmo, entenda, olha, e mesmo Jesus ordenando, a tempestade vem. Mesmo Jesus ordenando, saiba que ele pode ordenar a gente fazer algo, não quer dizer que nós estamos sujeitos a não ter tempestades na nossa vida. Jesus ordenou, passe para o outro lado. E assim, a tempestade veio. Eles estavam numa distância e aquela tempestade, eles ficaram com medo, e eles viram alguém andando sobre as águas. Gente, eles ficaram aterrorizados, com medo, achando que era um fantasma. Porque estava de noite, não estavam vendo o rosto de Jesus, só uma pessoa ali na água, imagina. Só que quando Jesus falou, não temais, sou eu, eles reconheceram a voz amada do nosso mestre. Eles mesmo no escuro, eles reconheceram a voz do Senhor. E Pedro, homem mais ousado, o discípulo ousado, aquele discípulo para frente. Se és tu mesmo, Senhor, faça com que eu vá. Faça com que eu ande sobre as águas. Eu vejo muito assim a fé de Pedro ali. Eles reconheceram a voz dele, mas se é o Senhor, faça com que eu vá até ti. E Jesus falou: pode vir, Pedro. Vem, Pedro. Gente, Pedro, ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Está bem detalhado em Mateus 14, viu? E ele começou a andar sobre as águas. Porém, olha só, na força do vento. Primeiro, Pedro teve essa fé, porque ele ouviu a voz de Jesus,
e ele começou a andar sobre as águas. Ele andando sobre as águas, o que que ele sentiu primeiro? Tá vendo que os 5 sentidos estão ligados em tudo na nossa vida? Porém, a força do vento veio até Pedro. Ele começou a sentir o vento nele. Aí ele teve medo. Com a força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, ou seja, ele começou a afundar, porque ele teve medo com o vento, com a força do vento. Ele estava indo até Jesus, aí ele começou a afundar. E ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Ele sabia que o único que poderia salvar ele é Jesus. Entenda, Jesus ele ordena, a tempestade vem, mas ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode transformar a sua vida, a minha vida. Então não tenha medo, clame ao Senhor. Ainda que tenha medo, ainda que comece a afundar, ainda que vê que a tempestade vem, que o vento balança você, que você sente esse vento, que você começa a olhar as tempestades, ainda que comece a afundar, clame pelo Senhor Jesus. Sabe o que ele fez? Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por um momento, o vento balançou, o vento soprou Pedro. Ele começou a olhar a tempestade. Por um momento, ele duvidou. Às vezes, isso acontece com a gente. Por isso que nós devemos o quê? Trabalhar sempre a nossa mente com a palavra de Deus, para não duvidarmos do que o Senhor tem para nós. E depois eles subiram para o barco e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente. Vamos continuar no versículo 22. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que padece, que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado por ele? Jesus. Então, lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre esse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Gente, esse Jesus é lindo. Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Olha os benefícios de seguir o Senhor. Olha, não foquem ou trabalhem pelas coisas terrenas, mas vamos buscar as coisas eternas. Isso tudo é passageiro, é eterna não.
O nosso trabalho, ou seja, o nosso ministério é o quê? É crer, é confiar, é relacionar com o Senhor Jesus. Crer, igual eu falei, né, na corda, o homem atravessando a corda. Muitas vezes a gente crê, mas Jesus fala assim, olha, sobe aqui no carrinho que eu vou atravessar a corda com você. Aí a gente para de confiar. Aí a gente não tem coragem de nos lançar nos braços dele. Acontece que crer no Senhor Jesus. Vamos crer mais. Ele não veio para dar pão, mas ele é o próprio pão. Aquelas pessoas que comeram da multiplicação seguiram Jesus porque queriam mais. Mas esse Jesus, ele é o próprio pão que sacia. Ele é, porque ele veio para a salvação, ele veio para a cura, ele veio para nos libertar, ele veio para nos salvar. É esse Jesus que é o pão da vida. Jesus não é um padeiro, não. Ele é o próprio pão. Então, como comer desse pão? Às vezes acha que é comendo assim. Não, comer desse pão é crer, é confiar em Jesus, é se jogar em Cristo, é largar tudo. Largar tudo. Largar vício, largar pornografia, largar a mentira, é largar tudo para Ele, para segui-lo. Assim vai estar comendo desse pão. Sim, é largar isso tudo para o Senhor, para estar diante dele. E o que comer? Do Evangelho. Toda a nossa confiança e satisfação está na cruz, está nele, está em Cristo. Amém? Gente, a nossa satisfação está em Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é que sacia a nossa alma, nosso interior. Nós vemos muitas pessoas que são riquíssimas, como diz Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, moram em palácios, mas são prisioneiros da mente, são prisioneiros de si mesmo, porque não conhecem esse verdadeiro Jesus. Não conhece. Sorriam muitas vezes de boca para fora, mas por dentro só vive amargurado, angustiado. Mas nós podemos alimentar. Nós podemos alimentar esse Jesus. Vamos continuar? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu ia comentar que a mensagem central, então, tipo assim, Jesus não veio para satisfazer necessidades materiais, mas para dar vida eterna. Ele é o pão do céu, né, o sustento espiritual para todos que nele creem. E seguir a Jesus exige fé, né, mesmo quando seus ensinos parecem difíceis. É o que vai vir agora, né? Muitos queriam ir embora com o discurso de Jesus. Isso aí. Jesus não veio para satisfazer a nossa vontade pessoal. Olha que lindo. Aí vai vir a murmuração dos judeus. Vamos lá. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, né? Que ele se entregaria na cruz por nós. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante
aquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus, ele nos ensinou tudo perfeitamente. Só que aqui, a familiaridade gera incredulidade. Porque eles conheciam Maria, eles conheciam José. Mas Maria foi aquela que o anjo visitou. Maria foi aquela que tudo que falava, ela guardava no seu coração. Ela gerou Jesus, fruto do Espírito Santo. E ensinou Jesus, cuidou de Jesus. E eles falaram: esse não é Jesus, filho de Maria e de José? Como agora ele pode dizer que é vindo do céu? A familiaridade, gente, gera incredulidade. Por isso que muitos não comem do pão, porque essa familiaridade gerou incredulidade. Mas a intimidade gera fé. Em vez de ser familiaridade, podemos ser íntimas dele, íntimos do Senhor. Comer desse pão, comer do Senhor Jesus, que é o quê? Pela fé, é símbolo, né? Comer do pão, do corpo, do sangue do Senhor. Né? E que ele fala que queremos ouvir, ele não fala o que queremos ouvir. Jesus, ele fala o que nós precisamos ouvir. É o que nós necessitamos. Necessitamos. Então, seguir Jesus é isso, é entender que ele é Deus e ele está no nosso meio. Que ele não veio fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. Jesus veio, se entregou e ele cumpriu a missão dele. E a nossa missão? Nós estamos cumprindo? Que é crer, confiar e falar do amor dele para outras pessoas. É comer desse pão. É acreditar no Senhor Jesus, que ele é o Filho do homem. Ele sim é o Filho do homem. Então, vamos continuar. Agora é o 60, né? Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, impelou-los: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam que e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Gente, eu fico tão feliz quando eu escuto. Nós fomos para Jesus, porque o Pai nos foi concedido. Olha só, o Pai nos olhou, ele olhou a nós, ele nos viu. Então nós conseguimos ir até Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, né? Porque os 12 ali, os discípulos, apóstolos, mas tinham mais. Tanto que na primeira vez que eles saíram 70 discípulos. Olha só, muitos saíram. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. O discurso de Jesus ali estava duro. Muitos queriam só o pão carnal mesmo. Muitos estavam lá na multiplicação e foram até Jesus querendo mais pão. Mas Jesus começou a falar palavras e dói, gente. A verdade muitas vezes dói. Jesus fala comigo e com você, larga o vício. Isso dói, por quê? Porque eu quero satisfazer a minha carne, eu quero o vício. Mas Jesus fala, para fazer parte, você precisa renunciar a você mesma, vencer a sua carne. Aí muitos não queriam. O que é que eles fizeram? Deram as costas, saíram da presença de Jesus. Jesus olhou para os 12 e falou, vocês querem ir? Podem ir também. Mas Pedro falou, para que iremos? Para que iremos? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Podemos tentar fugir, tentar correr, mas é somente o Senhor tem palavras de vida eterna.
E ele fala para mim e para você hoje. Essa palavra é para nós. Não vamos tentar, não vamos fugir. Ele fala para você: você quer ir? Pode ir. Pode ir. É duro, sim. Mas esse Jesus que dá essa palavra dura é o mesmo que te ama tanto, por isso que ele coloca limite para te proteger. É por isso que ele coloca limite, porque ele quer ver a sua alma salva. Não simplesmente a nossa carne, o nosso corpo que ele quer transformar, ele quer principalmente a nossa salvação. E é isso que ele tem para mim e para você. É isso que ele tem. Então, para quem iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente Ele tem palavra de vida eterna. Que Jesus abençoe grandemente, que essa palavra fica no nosso coração. Vamos ruminar essa palavra. O que é isso? Vamos meditar nessa palavra. Duro, sim, mas Jesus me convida para largar tudo que é pecado e segui-lo e buscá-lo, porque Ele tem vida eterna para mim e para você. Ele tem a salvação para mim e para você. Somente o Senhor Jesus. Mais alguém deseja comentar algo? Para finalizarmos? Interessante também, igual você falou, né, Jenny? Ser próximo de Jesus não quer dizer que a gente tá íntimo dele. Igual ele falou de Judas, né? Falou que ele era diabo ali, quer dizer que ele era um instrumento do diabo ao trair Jesus. E ele andava lado a lado com Jesus. Então a gente tem que ser íntimo, não ser próximo só. Isso mesmo, fechando com chave de ouro. Vamos ser íntimas de Jesus. Não somente próxima, mas íntimas do Senhor Jesus, para que não venhamos a agir como Judas. Muitas vezes nós já traímos Jesus. É duro ouvir isso, mas traímos Jesus. Com uma mentira, traímos Jesus. Com nossos vícios, traímos Jesus. Quando damos desculpa. Ah, Senhor, hoje eu não quero congregar não, porque eu não estou bem. Mas nós traímos Jesus com coisas tão banais. Mas é tempo de arrepender. Hoje ele está convidando a gente. É tempo de arrepender, porque ele está de braços abertos, nos esperando, nos chamando, porque ele coloca limite, porque ele nos ama. Né? Eu sempre falo isso com meus filhos. Tem hora que eu faço algo que eles não gostam dos limites. Eu falo assim, meu filho, esse limite é para te proteger, ainda que você não gosta. Ainda que agora você pode me odiar, mas é para te proteger. Limite é assim. E é isso que o Senhor faz por nós. Ele coloca limite. É para nos salvar, para nos proteger. Tá bom? Que Jesus abençoe. Desliguei meu áudio. Finalizamos o capítulo 6. Graças a Deus. Amanhã, capítulo 7. Se Deus permitir.